Mergulhe em um mundo de enigmas e mistérios não resolvidos que intrigam as mentes há décadas. Tudo começou com O Segredo, Uma Caça ao Tesouro, um livro cativante publicado em 1982, revelando pistas para descobrir tesouros escondidos espalhados pelos Estados Unidos. Decifre os enigmas, combine pinturas com versos e aventure-se em uma missão como nenhuma outra. Vamos mergulhar no fascinante mundo dos OVNIs. Aventure-se na Sibéria, onde o geólogo Vadim Kolpakov tropeçou na imponente cratera Patonsky. Desvende o enigmático manuscrito Voynich. Viaje no tempo para uma ilha escocesa desolada, onde 3 guardas de farol desapareceram sem deixar vestígios. Descubra a verdade por trás dos enigmas que deixaram o mundo fascinado. Mistérios não resolvidos aguardam aqueles com coragem de buscar as respostas. O Segredo, Uma Caça ao Tesouro, desvendando pistas para tesouros escondidos. Uma Caça ao Tesouro iniciou uma aventura diferente de qualquer outra, cativando caçadores de tesouros em toda a América. Este livro misterioso, publicado em 1982, continha 12 pinturas e versos hipnotizantes que continham a chave para 12 tesouros escondidos espalhados pelos Estados Unidos. O desafio era combinar as pinturas com os versos, resolver enigmas intrincados e, finalmente, desenterrar os tesouros enterrados. Mais de 30 anos se passaram desde sua publicação, mas apenas 2 dos 12 tesouros foram encontrados, um em Chicago em 1984 e outro em Cleveland em 2004. Os 10 tesouros restantes permanecem indescritíveis, aguardando intrépidos exploradores para decifrar as pistas enigmáticas e embarcar na caça de uma vida. OVNIs e as luzes de Sdalen, do espetáculo inexplicável do céu da Noruega. As luzes de Sdalen, um fenômeno misterioso observado na Noruega, intrigam cientistas entusiastas há séculos. Centenas de testemunhas relataram avistamentos de luzes aparentemente flutuantes no céu noturno desde pelo menos o início do século XIX. As teorias que cercam essas luzes inexplicadas variam de poeira ionizada e raios globulares a partículas combustíveis e, intrigantemente, o envolvimento de seres extraterrestres. Cientistas entusiastas de OVNIs continuam a estudar esse fenômeno cativante, buscando respostas para a velha questão: o que causa a exibição hipnotizante das luzes de Sdalen e elas são realmente deste mundo? A enigmática cratera Patonsky, um enigma geológico siberiano. Em 1949, o geólogo Vadim Kolpakov tropeçou em uma cratera inspiradora na Sibéria, conhecida como cratera Patonsky. Seu tamanho colossal, semelhante a um prédio de 25 andares, deixou os pesquisadores perplexos e gerou inúmeras teorias sobre sua origem. Um exame minucioso revelou a falta de vulcões conhecidos na área por milhões de anos, levando os cientistas a especular sobre explicações alternativas, como o impacto de um meteorito ou uma explosão profunda de gás. Ainda mais intrigante, alguns sugerem que pode estar ligado ao envolvimento extraterrestre. Apesar da extensa pesquisa, a verdadeira causa da cratera Patonsky continua sendo um enigma cativante esperando para ser descoberto. O misterioso manuscrito Voynich, um enigma linguístico não resolvido. O manuscrito Voynich, um códice enigmático do início do século XV, confundiu linguistas e historiadores durante séculos. Comprado por Wilfrid Michael Voynich em 1912, suas 240 páginas manuscritas são preenchidas com uma linguagem que desafia a decifração. Numerosas tentativas falharam em desvendar seus segredos, e seu autor, origem e significado do conteúdo permanecem desconhecidos. O texto apresenta um alfabeto incomum de 20 a 30 letras, com ausência de palavras de uma só letra ou palavras com mais de 10 letras. Muitos se perguntam se o manuscrito é uma farsa elaborada, enquanto outros acreditam que ele esconde um conhecimento oculto esperando para ser revelado. O enigma linguístico do manuscrito Voynich continua a cativar e desafiar as mentes mais curiosas. Os Guardiões do Farol Desaparecidos da Escócia, um mistério marítimo enigmático. Em uma remota ilha escocesa em 1900, 3 faroleiros, Thomas Marshall, James Ducat e William MacArthur, desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás um mistério desconcertante. Ao chegar, um navio de abastecimento encontrou o farol vazio, sem ninguém aguardando sua chegada ao cais. Lá dentro, eles descobriram pistas que levantaram questões sobre o destino dos guardiões: jaquetas impermeáveis desaparecidas, uma cadeira virada como se tivesse sido deixada às pressas e anotações incomuns no registro. Uma entrada descrevia ventos extremos e um relato peculiar do comportamento atípico de um tratador.
À medida que as investigações se desenrolavam, nenhuma tempestade foi relatada na área na época. O desaparecimento dos faroleiros continua sendo um enigma marítimo não resolvido, cativando a imaginação de todos que ouvem falar desse desconcertante desaparecimento. O enigmático caso da mulher Isdal, desvendando os segredos da espionagem. No Vale de Isdalen, na Noruega, uma descoberta chocante ocorreu na década de 1970, quando os caminhantes tropeçaram no cadáver nu e queimado de uma mulher. A enigmática Isdal Woman carregava uma mala sem etiquetas nas roupas, um passaporte quase incinerado e impressões digitais lixadas. Sua verdadeira identidade permaneceu desconhecida, levando a suspeitas de que ela poderia ser uma espiã. Testemunhas relembraram seu uso frequente de disfarces, vários idiomas e misteriosas mudanças de hotel. A história da mulher Isdal continua a iludir os investigadores, deixando perguntas sem resposta sobre sua verdadeira missão e os segredos que ela levou para o túmulo. UVB-76 e a campainha bizarra e seu propósito enigmático. Entre no enigmático mundo da UVB-76, conhecida como o Debussy, uma estação de rádio de ondas curtas que confunde os ouvintes desde a década de 1980. Emitindo um zumbido monótono aproximadamente 25 vezes por minuto, 24 horas por dia, o UVB-76 capturou a curiosidade de entusiastas e especialistas em rádio amador. Sua origem remonta à Rússia, abundam as teorias sobre sua finalidade. Alguns acreditam que seja uma estação de comunicação militar, enquanto outros especulam que seja um método de transmissão de mensagens codificadas. A interrupção ocasional por transmissões de voz enigmática em russo aprofunda o mistério. Com sua longevidade e transmissão contínua, a questão permanece: o que está por trás do sinal enigmático do UVB-76? O enigma assombroso de O Rosto da Garota Morta ou um legado misterioso. Uma curiosidade mórbida tomou conta do mundo quando o molde de gesso do rosto de uma jovem, encontrado flutuando no rio Sena na década de 1880, chamou a atenção de clientes aleatórios em uma loja de moldes. O rosto dessa garota morta anônima tornou-se um acessório mórbido, com cópias produzidas em massa e adornando espaços da moda em toda a Europa. Décadas depois, seu rosto foi usado como molde para o primeiro manequim de teste de RCP do mundo, um legado sem rosto, mas imortal. A identidade da jovem permanece desconhecida, perdida nos anais da história. Até hoje, o mundo se pergunta sobre sua vida, sua história e o estranho caminho que seu rosto misterioso abriu para as gerações futuras. O enigma perplexo da cigarra 3301 em um jogo global enigmático. Desde 2012, um elaborado jogo de quebra-cabeça online conhecido como Cicada 3301 cativou as mentes mais brilhantes da internet a cada janeiro. Criptografia, matemática, literatura, mensagens ocultas e filosofia se entrelaçam para criar quebra-cabeças complexos que desafiam os limites do intelecto humano. O jogo abrange continentes, com pistas físicas surgindo em diversos locais do mundo. O enigmático grupo por trás do Cicada 3301 afirma procurar indivíduos inteligentes, mas seus verdadeiros motivos permanecem desconhecidos. Alguns especulam que seja uma ferramenta de recrutamento clandestino para agências de inteligência, enquanto outros acreditam que serve a um propósito maior e indescritível. Como o jogo continua até hoje, a questão de quem está por trás do Cicada 3301 e seu objetivo final permanece um segredo bem guardado. Para fecharmos a contagem dos 10 enigmas não resolvidos, temos o famoso caso: o desaparecimento de Shelley Miscavige e a esquiva primeira-dama de Cientologia. Shelley Miscavige, esposa do líder da Cientologia, David Miscavige, desapareceu sem deixar vestígios em 2007, deixando um rastro de mistério e especulação em seu rastro. Como uma figura proeminente na Cientologia, ela sempre foi vista ao lado de David, mas seu súbito desaparecimento levantou as sobrancelhas. Alguns afirmam que ela tomou decisões executivas sem a aprovação de David antes de desaparecer, enquanto a Igreja da Cientologia afirma que ela não está desaparecida e continua a trabalhar para a Igreja nos bastidores. No entanto, ex-membros relataram perguntas sem resposta e falta de informações sobre o paradeiro dela. O desaparecimento enigmático de Shelley Miscavige permanece sem solução, deixando muitos se perguntando sobre a verdade por trás de sua misteriosa ausência. Se gostou do conteúdo,
Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo.